Tá dado o play, vamos lá para mais um vídeo. Eu quero conversar com você sobre uma coisa que me chateia bastante, mas que é extremamente comum. Parece, na verdade, até que está banalizado hoje quando o assunto é marketing jurídico. Que é o quê? Um monte de gente vendendo curso de como você faturar milhares de reais na advocacia, ou por mês, ou por ano, ou por semana. Daí tu escuta escritório milionário, como faturar 100 mil reais por mês com BPC Loas, como você... Hoje, por exemplo, o que me deu raiva e o que realmente fez eu gravar esse vídeo daqui foi... Eu tava passando ali os meus stories e aí apareceu um patrocinado. Te ensino como ganhar 8 mil reais por semana no teu escritório. E, bicho, sinceramente, é uma coisa que é meio ridícula. Porque quando você para pra pensar, é uma venda de uma promessa que na cabeça da pessoa ela acha que tá vendo aquilo ali, do advogado que não entende muito de faturamento, de receita, não entende muito de lucro, não sabe como é que funciona, ele realmente acha que ele vai faturar aquele valor ali de 8 mil reais na semana e aquilo ali é tudo dinheiro que vai entrar no caixa do escritório dele. E não é assim que funciona. Pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione. Pode ser que você fature realmente esse valor. Por exemplo, faturar 100 mil reais por mês com BPC não é difícil. Não é difícil. Só que eu vou te explicar porque que, embora não seja difícil, muita gente não vai sobreviver até o dia de receber esse RPV liberando esses valores. Porque o pessoal vende essa ilusão de faturamento como se faturamento fosse lucro. E faturamento não é lucro. Faturamento é quanto você fechou de contrato naquele mês. Para você, vamos ser bem objetivo aqui, e o pessoal vende muita ilusão, principalmente na área do previdenciário, que é uma área em que você tem, por exemplo, um BPC autista, ou um BPC idoso, por assim dizer, enfim, é um benefício assistencial, que se um processo levar, em média, 12 meses para ser julgado procedente, quando o advogado for cobrar ali realmente os honorários, for receber esse RPV, e ele tiver cobrado 30% das parcelas retroativas e 30% das parcelas vincendas, das 12 parcelas vincendas, é só cobrar o que está na OAB. 30% das 12 parcelas vincendas e das vencidas. Ele vai ter faturado uma média de 10 mil reais por contrato de BPC, levando em consideração o valor do salário mínimo hoje, que é 1.518. Então, vamos ser bem sinceros, para você faturar 100 mil reais por mês com BPC, basta você fechar 10 contratos desse. E aí, obviamente, existe o marketing por trás disso, existe uma estratégia para que você consiga chegar aos 10 contratos mensais de BPC. Não vai ser tão simples assim, principalmente dependendo de qual é o teu nível de conhecimento e de habilidade de negociação ou aonde você está localizado, porque se for em uma cidade que tenha muitas pessoas autistas, que tenha muitos idosos e você seja o único advogado, isso é uma coisa muito simples de se fazer. Agora, se você está numa grande capital, num grande centro, em que tem milhares de advogados concorrendo contigo, a probabilidade que tu consiga, só no boca a boca e na indicação, fechar 10 contratos por mês, isso já cai bastante. Só que o pessoal vai lá e vende uma ilusão, lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, onde quer que apareça esse anúncio, de que o advogado, por exemplo, que vai faturar 100 mil reais por mês com BPC, parece que ele vai ficar rico da noite pro dia. E aí ele vai colocar esse dinheiro todinho no bolso. E para o estudante de direito que está ali no nono semestre, no 10º semestre, ou para o advogado recém-formado que ainda não entende muito bem de faturamento, não entende muito bem de receita, nem de tempo médio de processo, ele acha que isso realmente vai cair na conta dele, que ele vai receber isso no outro mês, ou naquele mês. E não é assim que funciona. Até porque se você não tem uma programação financeira para trabalhar com o BPC, você nem se sustenta, você nem paga as suas contas. Eu não estou falando só disso não, estou falando do previdenciário, estou falando do trabalhista, estou falando de demandas em que você tem que trabalhar primeiro e receber depois, porque o padrão é 30% no êxito. O padrão para esse tipo de processo é 30% no êxito. E eu estou falando isso com base em como funciona no Brasil todo. Entende? Então bora lá, só pegar um exemplo, tá? Eu vou já colocar aqui uma apresentação, mas eu queria só dar um exemplo para você do que é essa diferença entre faturamento e lucro. É muito simples de você pensar. Bora lá, vou usar o exemplo aqui de uma padaria. Vamos supor que uma padaria ela venda 100 pãezinhos no mês, certo? Ela vai vender 100 pãezinhos no mês. E com essa venda de 100 pãezinhos no mês, ela vai receber um faturamento mensal de 10 mil reais.
certo? Então ela vendeu 100 pãezinhos no mês e ela faturou 10 mil reais. Isso é o faturamento, é o bruto, é a receita bruta que ela tem ali nessa padaria. Só que ela tem que levar em consideração que se essa venda, por exemplo, foi no cartão de crédito, normalmente ela só recebe o valor com 30 dias. Então, se alguém passou ali 2 mil reais, que seja, de todos esse faturamento de 10 mil no cartão de crédito, ela não tem esses 2 mil reais no caixa dela agora, ela tem provisionado, ela vai receber no mês que vem. Vocês estão vendo eu todo roxo aqui, é porque no jiu-jitsu parece que o pessoal tenta me matar todo dia. E aí eu tô literalmente todo roxo. Eu tô pagando pra apanhar, mas é o esporte que eu escolhi pra minha vida, então tudo bem. Me fala aí também se você faz algum esporte que você gosta. Eu, por exemplo, jiu-jitsu e judô eu sempre gostei, então é uma coisa que eu faço semanalmente. Mas vamos lá, voltando. E aí, desses 10 mil que ela tinha faturado, agora ela só tem de caixa 8 mil reais, certo? Ela tem de caixa 8 mil reais. Só que ela tem que pagar os fornecedores. Ela tem que pagar os fornecedores, os impostos, o salário do pessoal. Ok, vamos supor que isso dê mais 3 mil reais. Fez esses 3 mil reais, sobrou quanto no caixa? 5 mil reais. Aí vamos simplificar a nossa vida e vamos supor que pagou tudo, literalmente tudo, gastou mais 1.000 reais, somando tudo. Então, ela 2 mil ficou de provisionado para outro mês, 3 mil ficou para pagar ali custos fixos e variáveis, e 1.000 ficou para pagar o restante das coisas. Então, sobrou quanto? Se gastou 6 mil, sobrou 4 mil reais. Então, vamos de conta de padeiro, como se fala, e dando exemplo de padaria, no final de tudo, na linha final, ela teve de lucro 4 mil reais, que é o valor que sobrou para ela de lucro líquido. É que depois que ela pagou tudo, ficou 4 mil reais. Então o faturamento dela foi 10, mas o lucro foi 4. Então perceba que não é porque você faturou 100 mil reais por mês, ou 50 mil, se você fechar 5 BPC, por exemplo, que você ficou rico e no outro mês você vai receber esses 100 mil reais todinho na conta do teu escritório, não. Então bora lá para a apresentação, que eu fiz um mapinha mental aqui, porque eu gosto de estudar por mapa mental, eu gosto de trabalhar com framework, porque parece que as coisas ficam mais fáceis na hora de se trabalhar, tá? Então bora lá, eu quero explicar para você aqui rapidamente o que é a diferença entre faturamento, receita e lucro. Leve em consideração, por favor, que isso aqui não é uma aula para debater sobre DRE, sobre contabilidade, nem nada. Eu quero deixar de uma forma bem simplificada para você o que é que você tem que entender para não cair nessa falácia de que faturamento e lucro é a mesma coisa. Eu sei que parece simples, se você já sabe como funciona isso. Mas tem muita gente que está saindo da faculdade agora, tem muita gente que não tem um conhecimento tão aprofundado de como funciona uma visão de escritório de advocacia enquanto negócio, enquanto empresa, e esse vídeo é exatamente para essas pessoas. E poxa, se você já sabe como funciona, se você quer contribuir com esse vídeo, deixa um comentário aqui para a gente debater, para a gente conversar, para aprofundar ainda mais o conteúdo. Você já sabe que o que eu gosto de conversar é um conteúdo mais aprofundado. Então vamos lá, vamos conversar aqui sobre isso. E vamos ajudar aquelas pessoas que ainda não entendem a diferença. Então bora lá, bora aqui para a tela. Diferença entre faturamento, receita e lucro. O que é o faturamento? Faturamento, em poucas palavras, é o total de vendas que foram realizadas dentro de um determinado período de tempo pelo escritório. Então vamos supor, se você vendeu 5 ações de registrato, um exemplo, a R$600, você teve 3 mil de faturamento, certo? Isso é o teu faturamento, é quanto você em contratos fechou ali. Agora vamos pensar que se desses 3 mil reais, alguns foram pagos no cartão de crédito, então R$1.000 foram pagos no cartão de crédito e outros R$1.000 foram pagos ali em 2 parcelas de R$500, certo? Então, desse daqui você só recebeu R$500 e outros R$1.000 foram para o outro mês, tá bom? Então, foi no cartão de crédito e foi R$500 ali abatidos que vão ser pagos para o próximo mês, que ficou provisionado. Então, 3 mil menos 1.500. No final de tudo, vamos fazer uma receita de padeiro novamente. Você ficou no teu caixa com R$1.500, tá bom? Vamos lá então. Faturamento é o total de vendas que foram realizadas, é o valor que você emitiu ali a nota fiscal para esse cliente. E se não emitiu a nota fiscal, pelo menos que você gerou com base no contrato. Nunca trabalhe sem contrato, porque é a receita certa para dar tudo errado na sua vida. Então bora lá.
quanto o contrato faturou em cada contrato ou transação com os clientes. Então, se cada cliente daquele fez lá um pagamento de R$600, esses 5 clientes, eles te fizeram emitir 5 contratos de R$600. Então, cada transação dessa te custou esse valor. Tá bom? É assim que funciona. O faturamento, então, são os valores brutos antes de qualquer tipo de desconto que você teria que ter, ou com os custos fixos, com os custos variáveis, ou com pagamento de impostos. Isso é o faturamento bruto. É a forma como a gente tem que enxergar isso aqui de faturamento. É aquilo que eu falei da continha do padeiro. São os R$10.000 que ele colocou lá, que ele tinha faturado dentro da planilha dele, ou no caderninho que ele anota tudo que acontece dentro da empresa. Agora vamos entender o que é a receita. A receita, ela nada mais é do que, de fato, quanto você recebeu e quanto ficou no caixa ao final de todo esse período. A receita ela pode ser dividida em receita bruta e receita líquida. O que é a receita bruta? A receita bruta é a totalidade dos valores que foram recebidos pelo escritório dentro de um determinado período, dentro de um período de um mês, por exemplo. Então, em poucas palavras e de forma bem simplificada, só para fins didáticos aqui nesse vídeo, a gente vai falar que a receita bruta é o mesmo que o faturamento. É quanto entrou no caixa do escritório. É quanto entrou no faturamento ali dentro desse período de 30 dias, certo? Então, vamos, para fins didáticos, considerar que receita bruta é o mesmo que faturamento. E o que seria, então, a receita líquida? A receita líquida nada mais é do que o total dos valores que realmente ficaram para o escritório, lá no caixa, depois de abatidos alguns pontos. Quais pontos? Custos variáveis, vamos colocar isso aqui para cima para não atrapalhar. Custos variáveis, custos fixos, os cancelamentos de contrato, você tem que levar isso em consideração, os valores que foram efetivamente recebidos, lembra daquele nosso exemplo? Pagamento no cartão, pagamento no boleto, pagamento parcelado, e a taxa de inadimplência, que você também tem que levar em consideração. Porque não é pelo fato de você ter faturado lá os seus R$6.000 com as 5 ações, que você vai receber isso nesse mês. Se você tem uma taxa de inadimplência, por exemplo, dentro do seu escritório de 20%, desses R$3.000, R$600 você não vai receber. Você vai pegar esses 20%, multiplicar pelo valor total, vai ver a tua taxa de inadimplência, então já sabe que esses R$600 você não vai receber. Eu posso até depois fazer um vídeo de como você diminui a taxa de inadimplência, mas eu quero que você entenda que na hora de calcular a receita líquida do teu escritório, tu tem que levar em consideração isso. O faturamento bruto menos custos variáveis, custos fixos, cancelamentos de contratos, valores efetivamente recebidos, a taxa de inadimplência. Existem várias outras coisas que a gente pode colocar aqui dentro desse cálculo, mas para fins de vídeo explicativo aqui, para facilitar a nossa vida, a gente vai trabalhar com esses pontos. E Mavi, então no final de tudo, o que é o lucro? Tá? Vamos botar aqui mais para baixo também para não atrapalhar a nossa visão. O lucro ele vai ser quanto sobra na linha final depois que o escritório já pagou tudo que tinha que pagar naquele período. E aí você vai colocar aqui dentro desse período salário, prolabore, todos os custos fixos e variáveis do escritório, os impostos, tudo aquilo que ao final do mês você tem que pagar para descobrir quanto que sobra no seu caixa. E aí, depois de fazer tudo isso, tu vai entender se quanto sobra no teu caixa, de fato, está sendo um lucro positivo ou um lucro negativo. O que é o lucro positivo? É o lucro em que o escritório ele gera caixa no final do mês. Então, vamos supor que todo mês tu tem um caixa positivo de R$1.000. Todo mês tu tem ali um lucro positivo de R$1.000. Ao final desse mês, o teu escritório ele tem que ter pelo menos R$12.000, porque mensalmente você estava aumentando o valor do teu caixa em R$1.000, certo? Então, isso seria o lucro positivo. O que é considerado o lucro negativo para fins de cálculo? Ele acontece quando o escritório está tendo prejuízo. Então, quando o escritório está queimando caixa. Ou seja, se o escritório está queimando caixa, você de R$1.000 por mês, por exemplo, no final do ano você tem menos 12.000. Ou seja, você tem 12.000 negativo no teu escritório. É isso que você tem que entender. Então, vamos lá. Recapitulando. O que é o faturamento? O faturamento é o total de recebíveis do teu escritório dentro daquele período ali. A tua receita bruta pode ser considerado o mesmo que o faturamento para fins de explicação desse vídeo. A tua receita líquida é quanto você recebe de fato
e quanto fica para o escritório depois que você já fez todos os abatimentos que a gente conversou aqui. E o lucro é de fato quanto fica no teu escritório quando você já pagou tudo, imposto, custo fixo, variável, salário, prolabore, tudo, literalmente tudo, água, luz, internet, enfim, para todos esses cálculos. Então, quando a gente trata do faturamento, quando a gente trata da receita e quando a gente trata do lucro, é extremamente importante que você entenda essas diferenças, para você não cair na falácia desses vendedores de curso, desses gurus ou de qualquer coisa que seja, de falar que faturamento e lucro é a mesma coisa. Que você faturar seus 100 mil reais do BPC vai te colocar 100 mil reais na conta no final do mês. Porque não vai. Você vai receber isso. Só que você vai receber isso normalmente depois de 12 meses, 18 meses, que é o tempo mínimo de processo. Mais ou menos ali de um BPC, dependendo da região. Então você tem que sobreviver dentro desse mercado, dentro desse período de 12 meses para receber esses valores. Porque você tem que pagar as suas contas. É aí onde entram outros pontos que são extremamente importantes. Fluxo de caixa, capital de giro, demandas que vão te dar uma recorrência de recebimento para que você consiga fazer os pagamentos dos valores, demandas que vão te dar gordura no caixa, demandas em que você vai ganhar na quantidade, e aí dentro da tua prateleira de produtos, tu organiza ela para que de fato faça sentido você trabalhar com algumas demandas que vão te dar um faturamento muito alto, mas que só vão colocar dinheiro no teu bolso depois de alguns meses. Porque senão, no final de tudo, se você não tiver caixa, tu pode ter ali um lucro negativo. Agora, se você tem caixa, se você está tendo recebíveis, se tu está tendo uma previsibilidade, uma recorrência, pode ser que mesmo queimando caixa, tu tenha um lucro positivo, entendeu? Startup, queimar caixa não significa que você vai quebrar. Até porque muita startup, por exemplo, ela cresce queimando caixa, criando dívida. E aí depois que isso começa a dar muito dinheiro, ela tem o break-even, ou seja, ela tem um ponto ali em que ela já se pagou, ela tem um ponto de equilíbrio, entende? Então entenda qual é o seu modelo de negócios, entenda o que de fato você quer e a forma como você vai trabalhar e a tua realidade financeira para que você não caia nessa falácia de que você vai fechar 8 mil reais por semana, porque 8 mil reais por semana, fechar por fechar, não é difícil não. A questão é receber e sobreviver para receber. E o que eu não gosto, o que me revolta, é essa ladainha, essa conversa que fica de que todo mundo consegue ficar rico da advocacia começando do zero. Pô, tem gente que vende o almoço para comprar a janta. Tem gente que está trabalhando em um escritório como associado que recebe 2 mil reais por mês. Ontem eu estava falando disso nos meus stories. Então, assim, não dá para você ficar vendendo ilusão para uma pessoa dessa, porque é desrespeitar o tempo e a inteligência dela. É desrespeitar a realidade dela e a luta que todo dia ela tem que fazer para conseguir alcançar os objetivos, para viver da advocacia. Caraca, velho, a gente está criando um tipo de advocacia em que muitos advogados eles se prestam a trabalhar para outros escritórios ou mudar de carreira, transicionar de carreira, porque não consegue pagar a OAB, porque não consegue fechar contrato, porque não tem quem ajude, porque os salários do mercado, o piso na advocacia é extremamente baixo. Às vezes, dependendo da cidade que a pessoa mora, o valor que ela recebe não paga o aluguel da casa dela. E aí ela tem que morar 3 horas de distância, 2 horas de distância de ônibus para conseguir chegar no trabalho. Essa é a realidade da advocacia no Brasil, da grande maioria das pessoas. Então não vamos vender uma ilusão, não vamos tentar ficar colocando, pintando aquela coisinha que começa com M de ouro, porque vai continuar fedendo. Entendeu? Vai continuar fedendo. Não adianta o quanto de purpurina você coloque, que não vai mudar a estrutura, não vai mudar a natureza da merda, não. Entendeu? Então, assim, cara, entende uma coisa. Se você vê esse tipo de propaganda, pensa muito bem. Não gaste o teu dinheiro de qualquer forma. Entenda, veja o teu modelo de negócios. Tente estruturar um modelo de negócio. Só o que tem aí no Google de graça é planilha de Canva, de modelo de negócios. Dá uma estudada, vê vídeo no YouTube. Pô, manda aqui nos comentários, me chama lá no Instagram pra gente conversar, eu tô aqui pra isso. Mas toma cuidado, tá bom? E esse vídeo eu tô um pouquinho revoltado, mas é porque esse tipo de propaganda, eu conheço gente que já caiu nesse tipo de propaganda e perdeu um dinheiro que nem podia. Então é isso, pessoal. Foi mais um vídeo de desabafo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma a entender essa diferença de faturamento, lucro, receita.
e que de alguma maneira isso sirva para te ajudar na tua caminhada aí na advocacia. Te espero no próximo vídeo. Se você quiser, deixa um comentário, me chama pra gente conversar mais. Tamo junto.